depois de ser filho de Deus, coisa boa é ser crente, né? Porque a gente tem que ser filho e crer naquilo que Ele faz e quem Ele é. Amém? Amém. Estou muito feliz em estar aqui hoje com a minha belezura também aí, ó. Minha belezura de vestido vermelho, minha mãe faz, né? Por isso que eu sempre digo que a metade da minha beleza vem dela. Ninguém acredita. Mas, irmãos, eu quero, de uma forma mais direta também, né, agradecer a Deus pela vida das mulheres, né? A gente sabe que nosso dia é todos os dias, né? Mas a gente entende o contexto histórico pelo qual surgiu aí o Dia Internacional da Mulher. Obrigada, irmão. Tu é crente. Olha, no céu, depois que eu abraçar Jesus, eu deixo tu ir. E a gente sabe que Deus, Ele realmente criou, não é, a mulher com o seu propósito. E todos os dias é dia de nós celebrarmos ao Criador pela nossa vida, por aquilo que Ele fez em nós. E que nós mulheres cumpramos não apenas o nosso papel, mas o propósito de Deus através da nossa vida. Porque papéis são muitos. Mas estar no propósito de Deus é outra coisa. É você alinhar os seus papéis ao que Deus realmente tem direcionado a sua vida. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida das mulheres da IBMA, das pequeninas, as mais idosas, que são exemplos para nós. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que é a primeira referência de mulher que eu tenho. Depois dela, a segunda referência sou eu, obrigada. E aí depois de mim vem vocês tudinho aqui, que são referências para a minha vida, né? E juntos agradecer pela vida da Cleide, que domingo passado foi dia da esposa do pastor, né? E foi tão corrido o culto, né? A gente não fez essa menção, mas dentro da Igreja Batista foi organizado também essa data, primeiro domingo de março, né? Para lembrar das esposas de pastor. Porque ser esposa de pastor não é só estar envolvido com tudo de uma igreja, mas é cumprir a essência dela, auxiliando ele como pastor, ela está fazendo um grande serviço, né? Então queremos agradecer a Deus, Cleide, pela sua vida. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Você de fato tem sido não só uma esposa do pastor Silvio, mas tem sido uma verdadeira esposa de pastor. E nós agradecemos a Deus por você, viu? Deus te abençoe. Palmas para Cleide. Obrigada, minha filha. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia na epístola escrita pelo nosso irmão Tiago. Eu quero agradecer a Deus porque todas as canções elevadas ao Senhor nessa tarde, nessa noite, vem muito acatar, né, ao texto que o Senhor trouxe ao meu coração sobre o que nós vamos trabalhar hoje. Primeira epístola do irmão Tiago, capítulo 1. Nós aqui falamos sobre através do louvor, né? Servir a Deus apesar das circunstâncias, apesar das lágrimas, das noites difíceis, das noites escuras, que serviríamos a Deus, porque ainda que a gente tenha que chorar, obedecer ao Senhor sempre vai ser o nosso melhor caminho, a nossa melhor escolha. Glória a Deus. Depois nós cantamos que nós iremos celebrar ao Senhor porque Ele é justo, não é? E a gente disse que a honra, a glória era dele. E muitas vezes no meio das dores da nossa vida a gente acha que Deus é injusto. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente confia na sua justiça. Porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Então celebraremos a Deus pela sua justiça. Depois nós louvamos aqui que em todo tempo nós louvaríamos ao Senhor. Em forma agora de uma adoração de júbilo, né? Porque só a presença de Deus pode nos dar a habilidade de, em meio à dor, cantar. De, em meio às dificuldades,
é natural que às vezes a nossa alma não queira, mas o nosso espírito, ele sabe exatamente o que quer fazer diante de Deus. E muitas vezes a gente não tem vontade realmente de celebrar, mas o nosso espírito sabe que ele é digno de celebração. Então eu fiquei muito grata a Deus, porque eu fiquei ouvindo os louvores e entendendo que Deus de fato queria falar conosco nessa noite. Amém? Tiago capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos repetir o verso 2, o verso 3 e 4, que diga: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Em outra tradução, o verso 4 vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. O que é que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje, dentro desse texto? Geralmente, quando nós olhamos um texto como esse, a gente vai ter inúmeras compreensões falando sobre fé. Mas hoje eu não vou falar sobre fé. Vamos entender o contexto da carta de Tiago. A carta de Tiago, ela foi escrita para um público geral, embora esse público geral sejam judeus cristãos. Mas não tinha algo só específico, como por exemplo, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Coríntios. Não. Era para os cristãos que eram judeus e que estavam enfrentando naquela época, provavelmente a escrita da carta foi de 40 a 50 depois de Cristo, antes de acontecer o concílio de Jerusalém. Mas esses irmãos, a igreja em si, estavam enfrentando muitas perseguições de formas diferentes. E isso estava trazendo angústia para eles. Estava trazendo inquietação de como queriam se comportar nessas situações. E aí Tiago, quando escreve à igreja, o objetivo dele é que eles possam exercer da forma prática o evangelho pelo qual os havia alcançado. Que agora era o momento daquela igreja se comportar como verdadeiros cristãos que mantiveram a sua fé em Cristo Jesus. E havia na época também uma perseguição no meio dos serviços, dos senhores, porque o povo trabalhava muito para os povos ricos. Então, naquela época, os proprietários de terra também acabavam oprimindo muito daqueles cristãos. E a tendência daqueles cristãos era reagir pela sua própria carne. Tanto é que uma base temática do texto é sobre o domínio próprio. E muitas vezes, nós, quando nos convertemos, nós esquecemos que, por mais que nós sejamos temperamentais, e cada um tenha um temperamento diferente, sanguíneo, colérico, o fleumático, o melancólico, outros têm, além do seu temperamento formado, a sua personalidade.
gera um peso emocional muito grande e faz com que você reaja explosivamente diante de situações. E aqui com o povo não era diferente. Só que Tiago vai dizer a eles que eles tenham o cuidado de deixar que o Espírito Santo os ensinasse a ter domínio próprio. Não era que eles deveriam ser perfeitos sempre, de nunca reagir de alguma maneira inesperada, porque é impossível. Nós não somos perfeitos. Então, em algumas situações, pela nossa natureza humana e pecaminosa, muitas vezes a gente explode, sim ou não? Quem aqui nunca explodiu? Quem aqui nunca reagiu de uma forma que depois botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que foi que eu disse? Por que foi que eu falei isso com fulano, né? Porque pode acontecer, nós não somos isentos. A diferença é se isso é uma prática constante na nossa vida. Se é uma prática constante, duas coisas iriam acontecer. Ou eu preciso trabalhar as situações que eu passei, que me levam a reagir assim. E a segunda é que eu devo pedir mais a Deus que me ensine a ter domínio próprio. Então Tiago começou a ensinar a eles que eles pudessem lembrar do evangelho que eles tinham aprendido e que como filhos de Deus, eles buscassem agir de forma mais pacífica, mais tranquila, não se desesperassem assim facilmente, mas buscassem em Deus orientação para exercerem uma fé genuína. Porque todas as preocupações, todas as perseguições e todas as provações serviriam para que eles se mantivessem firmes. Se de fato eles tivessem escolhido a Deus, eles iriam permanecer no evangelho que eles escolheram. Porque tudo em nós é pela graça de Deus. Nós não somos bons, nós somos maus. Mas pela graça de Deus, Ele nos ensina a ser uma pessoa melhor. Mas além da graça de Deus, tem a sua escolha. Porque tem coisa que Deus não vai fazer por você. É você que precisa decidir, escolher, mudar. Decidir fazer diferente. Então Tiago começa a dizer a ele que eles tivessem esse cuidado para demonstrar a verdadeira religião. Não no sentido simplesmente da prática religiosa, mas da religião no sentido de a quem eles pertenciam. E que eles deveriam testemunhar da sua fé também através do seu comportamento, através das suas composturas, através da sua forma de falar, através da sua forma de reagir. E naquela época o caso estava tão difícil que esse povo, eles eram tão ambiciosos e egoístas que até praticar assassinatos e contendas acontecia. E isso trazia certa ira ao coração do povo. E o povo queria reagir pela força do seu braço. Então Tiago chega e diz assim, peraí, calma. Calma aí que o negócio não é assinante, hein? Calma que tem um evangelho que entrou dentro de vocês para transformar o caráter de vocês também. Vocês não foram alcançados apenas para a salvação e nem para ter as bênçãos terrenas. Vocês foram alcançados para serem transformados. E que é muito mais o interesse de Deus em ter que nos dar bênçãos materiais. O maior interesse de Deus é tratar o nosso caráter. É tratar quem somos. Por quê? Porque o nosso caráter vai nos alinhar ao caráter de Cristo. E é isso que vai subir. As bênçãos daqui são boas que Deus nos dá, são. Mas elas vão ficar. Quem vai subir? Quem vai subir é a gente. Com o corpo transformado. Mas enquanto a gente estiver aqui, o caráter precisará ser moldado. Então, o interesse de Deus em nós aqui na terra
não é só porque Ele nos abençoa e muito. E ser abençoado e próspero não está apenas relacionado à questão financeira. Você precisa entender que prosperidade é um estado de espírito. Agora, pode se estender a financeiramente você galgar de outros bens, de outras qualificações na sua vida. Sim, não é pecado não. Pecado é você botar o coração nos bens materiais. Mas possuí-los não. A maneira como você olha para eles, sim. Porém, ainda que muitas vezes sejamos prósperos financeiramente, sejamos prósperos materialmente, podemos ser pessoas literalmente amargas na alma. Podemos ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Por isso que a primeira prosperidade que Deus nos dá é a prosperidade espiritual. É aqui dentro. A mudança não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não sou uma pessoa rica de bens, posso até parecer, mas não sou. Mas posso lhe dizer o quanto eu sou próspera. O quanto Deus tem me feito alguém próspera. E não é porque eu sei de tudo, e não é porque eu tenho um salário lá em cima na minha carteira todo mês. É porque eu sei que a alegria do Senhor é o bem mais valioso que eu possuo. E isso me dá prosperidade. Agora, eu jamais rejeitarei as bênçãos do Senhor. Eu jamais deixarei de desfrutar daquilo que Deus quer me dar através de alguém ou diretamente para mim. Mas o povo precisava entender que a maneira como eles iriam se comportar ia dizer muito também aonde o Evangelho tinha alcançado eles. E aí, pensando sobre esse texto, eu destaquei 3 palavras-chave do versículo 2 ao versículo 4. E que talvez para a nossa vida nessa noite nos sirva de um despertamento como um desprendimento, mas também de uma entrega mais total de confiança a Deus. De que Ele sabe dos nossos caminhos, Ele sabe atuar e que nem sempre todas as provações elas são colocadas por Deus, mas sabemos que todas elas Deus estará conosco. Porque Ele não nos provará além das nossas forças. E às vezes tem coisas que a gente passa que são circunstâncias do outro, que nos atingem. Mas a diferença não é culpar o outro ou escolhas erradas minhas, mas é colocar o meu coração para que Deus me ajude a entender o que Ele quer que eu aprenda. E aí aqui eu destaco 3 palavras: provações, perseverança e maturidade. Quem aqui não quer ter maturidade? Quem aqui não pede a Deus, Senhor, me dá maturidade? Se eu não tenho maturidade para passar por essa situação, me ajuda. E muitas vezes nós, na caminhada cristã, irmãos, desenvolver uma fé madura não é em travesseiros de penas. Às vezes vai ser no meio de percas, frustrações, decepções, traições, injúrias, dificuldades. Não é que Deus só use o meio difícil para nos ensinar, não. Ele nos ensina nas coisas boas também, se a gente quiser aprender. Mas essas circunstâncias devem, nos aproximar mais de Deus e não nos afastar dele. Só que a gente se afasta de Deus. Mas por misericórdia é Ele que não se afasta da gente. E aí a maturidade da fé é um negócio assim difícil, viu? Porque a gente vai crescendo, na caminhada, 1 ano de crente, 2, 10, a gente pensa que nada mais nos abalará. Porque a minha fé está no Senhor, a minha fé realmente está nele, nada vai me abalar, de repente vem a enxurrada. Me lembrando da minha doutora um dia desse, ela disse assim: mas Rose,
Você passou por tanta coisa que parece que quando você vai se levantando, aí vem uma onda, daqui a pouco veio 3. Aí quando você pensa que está se equilibrando, aí veio de tsunami, pá, derrubou de novo. E aí a gente tem que se levantar novamente, aprender a enxergar com o olhar que Deus quer que a gente enfrente. E aí, essas situações, elas vão nos levar a entender o nível da nossa fé, da nossa perseverança e aonde está a nossa confiabilidade. Então não é em travesseiros de penas, não é com tudo muito certinho, não é com tudo perfeito, não é com todo mundo rindo para você, abraçando, dando aquele tapinha nas costas, dizendo parabéns. É na ausência disso que a presença de Deus é que vai fazer diferença na nossa caminhada. Eu sei o que lá atrás eu pude passar para hoje saber falar, não só pelo que a palavra diz, mas pela experiência. Eu sei o caminho que eu construí até aqui. Mês que vem, fazem 34 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E foi a maior escolha da minha vida. E se eu pudesse voltar 34 anos, eu voltaria e faria tudo de novo, do mesmo jeito. Porque Ele é a minha maior escolha. E esses 34 anos, não foi tudo assim certinho, eu acertando em tudo, e todo mundo fazendo tudo certinho para mim. Eu errei muito, eu aprendi muito, eu chorei muito. Eu também fui muito humilhada, eu também fui muito rejeitada, descredibilizada, mas aquele que credibilizou a sua vontade é fiel para nos fazer chegar. Só que nós não queremos passar pelo problema, irmãos. A gente não quer passar pelo momento difícil. A gente quer que tudo seja fácil. E aí, pensando sobre isso, qual é o assunto que eu quero trazer nessa introdução? Não termino. As provações são elementos chaves para nos ensinar a perseverar e a amadurecer. Repita comigo, as provações, veja, são elementos. Porque Deus vai usar também os dias bons para nos ensinar, mas as provações, elas são elementos. E elementos chaves para nos ensinar a perseverar e a amadurecer. E aí o tema que eu queria trazer para nós hoje é que cristãos provados tornam-se perseverantes e maduros. Cristãos provados tornam-se perseverantes e maduros. Quer ter maturidade? Passe pela provação. E provação aqui, alguns textos vai dizer tentações. Só que não é tentação simplesmente de pecado, não. Nós somos tentados sim. Mas o que o Tiago está trazendo aqui, nesse termo de tentações, é sobre dificuldades da vida. Vamos lá agora para o texto. Irmãos, tende por motivo de quê? Toda. Ah, mas não é algumas, não? Não é aquelas que você escolhe, não? Tende por motivo de toda alegria. Fazer o quê? O passardes por várias provações. Tende alegria. Como é que eu vou me alegrar na provação, pastor? Você está ficando doido, é? Mas a gente não cantou aqui. Eu te louvarei, te glorificarei. Depende da situação, meu bom Jesus. E aí Tiago vai dizer àqueles irmãos, olha, tende por alegria, seres provados. Porque o que vocês vão sendo provados vai testar a própria fé de vocês. O que é que vocês escolheram viver. E sabendo que as provações que a gente passa nessa terra, elas não se comparam ao que nós desfrutaríamos na eternidade. Glória a Deus. Só que, enquanto formos provados aqui, podemos desfrutar de uma presença que nenhum dinheiro compra. De uma presença que nenhuma conquista vai comprar, mas de uma presença que vai nos fortalecer, vai nos renovar, vai nos revigorar e nos dar graça para atravessar. Quer ver a diferença
A família que perdeu um ente querido, que conhece ao Senhor, que conhece a palavra de Deus, e uma família que não quer nada com Deus, que não acredita e tem só um sentimento de perda. O desespero é grande. Chorar é natural, né? Perda, dor, independente de como é, todo mundo chora. Mas eu falo do desespero versus consolação. Aquele que é cristão, que conhece ao Senhor, ele sabe que a dor é grande, que ele está chorando, que não vai ver o ente querido, mas tem algo que ele consola, que ele conforta, que ninguém entende e diz assim: mas rapaz, tanta dor e tu ainda consegue respirar? Porque aí entra aquela canção lá atrás, que não faz muito tempo, aquela canção que diz o quê? Esta paz que sinto em minha alma, é porque tudo me vai bem? Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Aleluia. Ou seja, não é porque tudo me vai bem, é porque eu conheço aquele que, apesar da luta externa, acolhe a minha alma. É aquele que, apesar de estar tudo caindo ao meu redor, feito Jó, eu sei que ele segura o meu coração. A diferença, irmãos, é se o nosso coração vai estar voltado para Deus. Se a gente vai estar o tempo todo murmurando, reclamando, porque não tem, porque perdeu, porque não chegou, porque não era Senhor. E enquanto a gente segura a nossa justiça, a gente não vai viver a justiça de Deus. Enquanto a gente segura a nossa dor, a gente não solta ela para o Senhor, a gente não vai entender o que é passar com alegria as provações. A gente vai sempre entender passar com dor a provação. E esquecer que Deus transforma a dor em aprendizado. O problema é que nós dizemos assim: Senhor, ensina-me os teus caminhos, ensina-me a tua vontade, mas na hora, irmão, do aprendizado, sabe, da malação, a gente quer fazer o quê? Correr, e não é para os braços de Jesus, viu? É correr para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso egocentrismo, correr para a nossa vontade, é correr para aquilo que a gente acha que tem razão de ser. Porque é mais difícil para nós aprender do que soltar. A gente prefere segurar do que aprender. E aí Tiago, ele vai dizer: olha, que vocês enfrentem essas dificuldades com alegria. Por quê? Porque depois que vocês atravessarem cada fase dessa, vocês vão duas coisas: ver o que está no seu coração, e segundo, vocês vão poder ver o que Deus transformou em seu coração. E isso me lembra o povo no deserto. O povo viu Deus mandar maná, viu o fogo do céu, viu nuvem, passa, vai do deserto para lá e para cá. Mas o coração do povo era endurecido. Quando a bênção descia, os cordonizes desciam, aleluia, glória a Deus, vamos comer. Mas quando passavam por algumas horas, ele está sem água, me tirasse de lá para matar a gente no deserto, Senhor. Quem que vai entender a bipolaridade do povo de Israel? Mas a gente faz a mesma coisa, viu? A gente faz a mesma. Às vezes eu fico pensando assim: ai Deus, o povo de Israel era tão difícil, não sei o quê. Aí vem aqui assim, né? Aquela vozinha assim, né? Mas a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa hoje, com outras multiformas diferentes, mas a gente faz. E aí quando Deus fala com Moisés, e aí o Pentateuco vai repetindo a fala, né? Aí lá no capítulo de Deuteronômio, acho que é capítulo 5, é 6, aí Moisés escreve, né, para o povo, diz assim:
o Senhor nos levou para o deserto para provar o que estava no nosso coração. Não foi para você ver se Deus era fiel, porque fiel faz parte do caráter de Deus e Ele não muda. Deus é justo, Ele é fidelíssimo, Ele é imutável. Então o caráter de Deus não vai mudar por causa de mim. Agora eu posso mudar se eu não quiser ser aperfeiçoado no caráter de Deus. E aí ele diz, para provar o que estava no teu coração. Deus não conhecia o povo, não? Conhecia. Mas sabe quem era que não se conhecia? O povo. O povo não se conhecia. Então o povo começou a ver o que estava no coração deles. E Deus quis mostrar a eles a ambição, o egoísmo deles, a falta de fé, a rebelião, a desobediência. Eles tinham a terra para chegar, tinha, mas olha como Deus queria tratar. Deus não podia tratar de outra forma, não podia. Mas quem sou eu para questionar o soberano? Quem sou eu para questionar aquilo que é extraordinário, sobrenatural de Deus? Deus faz como Ele quer e age como Ele quer. Aleluia. E eu fico na dificuldade enquanto eu quero que Deus faça do meu jeito. Não estou nada afim de passar por isso. E aí Deus vai mostrando onde está o nosso coração. Então Deus mostrou isso ao povo. Onde é que estava o coração deles? Aí isso também me lembra o texto de Jó. Quando Satanás chegou no meio lá dos filhos de Deus para se apresentar diante do Senhor, e Deus viu que tinha alguém diferente. E aí o que é que o Senhor faz? De onde tu vens? De rodear a terra. De rodear a terra, tentando alguém, né, para fazer presepada, né? Aí Deus olha e diz assim: ah, tá, viste meu servo Jó? Homem justo, íntegro e que se desvia do mal. Aleluia. Aí o diabo vai e diz assim: é porque ele tem tudo. Gente, Deus, olha, Deus sabe quem é a gente. Aleluia. Oh, glória! Deus sabe quem é a gente. Seja para o bem ou seja para o mal. Deus não é menino, não. Mas Senhor, não podia ser Senhor. Querido. Você agora vai ver quem você é. Mas Deus sabe quem a gente é. E aí quando Satanás ele vai confrontar Deus e diz: ele tem tudo, Senhor. Tira dele as riquezas. Jó é um homem super rico. O homem mais rico daquele território era Jó. As filhas mais lindas, quem tinha era Jó. E Jó, todas as noites, quando terminava o dia, ele dizia: eu vou oferecer ao Senhor sacrifício. Vai que meus filhos pequem. Vai que meus filhos tenham desagradado ao Senhor. Então eu quero logo, Senhor, é colocar o sacrifício, a oferta. E aí Deus diz assim para Satanás: tá certo, é porque ele tem tudo. Tira tudo. Glória. Tira tudo, tira os bens dele. Tira o que ele tem. Vai, só não toca na alma dele. Por quê? Porque Jó tinha um dono. Então, por mais que a nossa vida passe por dificuldades, irmãos, nós temos um dono. Agora, a diferença é: confiamos integralmente nesse dono, apesar de não entendermos o trabalhar dele? Ou viveremos o tempo todo questionando a aprovação? E enquanto a gente questiona a aprovação, a gente entra no pecado da murmuração. Porque a gente fica questionando a Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Não aceito, Senhor, não aceito, Senhor, não aceito, Senhor. Não, Senhor, porque tinha que estar terra, não, porque não, Senhor. E a gente esquece que o coração está indo para murmuração.
murmuração. E a murmuração é como o pecado aos olhos de Deus. Foi o pecado do povo de Israel. A murmuração. Não é sobre você abrir o coração e dizer: Senhor, eu não entendo, está doendo, foi difícil, mas eu quero que o Senhor me ensine o que eu tenho que aprender. É diferente de você ficar o tempo todo remoendo, questionando, botando Deus na parede, porque não. Enquanto a gente não aceita, a gente não passa o luto. Enquanto a gente não reconhece que Ele é soberano, a gente não passa o luto. A gente vai ficando com o luto indo e voltando, Eu já estive nessa cadeira. Há um tempo atrás. Tentando entender onde foi que eu errei, Senhor, onde foi que o negócio não deu certo, Senhor, por quê, Senhor? Até hoje Ele não me respondeu do jeito que eu queria. Mas Ele me respondeu do jeito que Ele sabia que eu precisava crescer. Aqui está a resposta. Do que eu decidi dizer: Deus, eu decido não querer entender. Eu decido viver o outro momento que o Senhor tem para mim. É o quê? Vai doer para fechar? Pois vai, tá certo. Vamos fechar. Fecha logo a dor, Jesus, pelo amor de Deus, porque eu nem aguento mais questionar a dor. E Deus vai fazendo você no processo. Então, muitas vezes, a gente quer que Deus traga toda essa explicação para a gente. Irmãos, Deus não deve nada para a gente. E muitas vezes, respostas que a gente quer de Deus, Ele não vai dar naquela hora, porque a gente está pronto para ouvir. Seja ela boa ou não para nós. Porque de Deus sempre vai ser bom. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, muitas vezes, Ele não vai responder. Porque se ele, uma frase que eu ouvia na minha adolescência, essa frase me persegue até hoje. Tem coisas que, se Deus responder na hora que a gente espera, Ele mesmo vai contra a sua vontade. Ele mesmo interfere no processo da gente. Então vai ter coisa que Deus não vai responder quando você pergunta, quando você quer ou quando você espera. Você só vai ver o resultado disso lá na frente. Agora, até você ver o resultado, se desprenda no processo. Porque o segredo não é a resposta lá na frente, é como você vai chegar lá. É o que você permitiu viver com Deus e em Deus, enquanto Ele não respondia o que você queria. E vai ter respostas que Ele poderá até dar, quando você tiver maturidade para ouvir. E às vezes nós não estamos nem um pouco maduros para ouvir as respostas que perguntamos a Deus. Porque se a gente souber, a gente muitas vezes vai errar o caminho. Sabe uma coisa que eu ouvi, um testemunho eu acho que da mãe do pastor José Gonçalves, se eu não me engano. Eu gostava muito de ouvir ele, né, na minha juventude. E certa vez a esposa dele fez uma pergunta para Deus. E Deus nunca respondeu. Ele conta isso em uma das pregações dele. E aí, uma vez, do nada, acho que ele orava pelo pai dele, era algo assim. E teve uma fase difícil da vida do pai dele, né? E Deus levou o pai dele. E a esposa sempre perguntava assim: por que tu levasse ele? 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 E Deus não dizia nada. Ela só orava e continuou caminhando com o Senhor, mesmo sem entender. Mas lá no fundo, ó, irmão, não pense não, porque lá no fundo, Deus sabe que a gente está ali, ó. Não deixei para lá, deixou nada, está lá dentro. Enquanto você não vai cavar lá para tirar o que está remoendo, você não consegue fechar o processo. Porque a gente não esconde esse poder de Deus. E aí ela ficou, aí quando foi um certo dia, ela estava sentada no terraço. Sentou-se na cadeira. E aí ela novamente trouxe a pergunta de anos: Senhor, por que tu levasse ele? E aí Deus respondeu: porque eu preferi levá-lo do que perder.
irmão foi forte. Eu preferi levá-lo do que perder. Aí ela disse, está certo, Senhor, obrigado. Acabou-se. Ela entendeu o processo. E muitas vezes, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra gente aqui. Deus, ele tem o controle de tudo na nossa vida, mas a gente tem escolhas. Mas tem uma coisa que Deus faz para não perder a gente. Muitas vezes, para Deus não nos perder, ele tira coisas de nós. E muitas vezes, para não nos perder, Deus não nos dá, porque ele sabe que se nos der, naquele momento, naquela hora, a gente pode se perder. A gente diz, não vou não, porque eu adoro a Deus, eu sou de Deus. Deus sabe. Por isso que a provação produz a maturidade. Tem tantas promessas que Deus fez para mim há 20 anos atrás. Eu estou vivendo agora, porque eu não tinha maturidade. E tem aquelas que eu não obtive ainda, mas eu já consegui entender por que Deus me botou no processo. Para que eu, quando recebesse, não estragasse. E muitas vezes Deus vai fazer isso. Para que a bênção não se torne maldição na nossa vida. Às vezes a gente pensa que é a bênção. Aí Deus nos dá, oh, glória a Deus, aleluia. Aí a gente não está maduro. E a gente quer a todo custo. Se você quer, tá, eu vou dar. E a gente acaba se embaraçando. Então, quando Tiago traz essa noção para o povo, olha, a carta de Tiago, ela é ligada aos textos sapienciais de sabedoria. É um texto que está ligado ao que Jesus fala em Mateus 6, no Sermão do Monte. É comparado ao Sermão da Montanha. Lições de ética, caráter, justiça, ensino e sabedoria. É ligada também ao livro de Provérbios, que era um livro de instrução. Então tem coisas, irmãos, que a gente não sabe da dimensão. Deus sabe. E tem outras que Deus quer nos tratar para que a gente receba de forma adequada. E às vezes Ele não vai dar não e pronto. Acabou-se. Não vou dar. Você quer muito, mas eu não vou dar. Porque eu tenho algo melhor do que o que você pede de forma errada. Então a gente não entende essa aceitação, porque o problema não é Deus, é a gente. Não é Deus. Deus é bom. Amém. Em todo tempo, Deus é bom. Quem não é bom sou eu. E aí eu quero me colocar diante de Deus, afrontar a Deus. Mas Ele sabe do meu coração, Ele sabe tanto que Ele tem que tratar. E a gente tem que se deixar ser tratado. Sair do nível da desobediência, deixar de sermos religiosos para sermos verdadeiros filhos. E a gente às vezes quer entender isso com a nossa razão. Vai entender, né? Vai endoidar. Porque depois do processo todinho de Jó, lá no capítulo 42, no capítulo 30, Jó tem um diálogo aí com Deus. Começa a falar, né? Tarará, porque os amigos de Jó começaram a criticar ele. Os amigos de Jó começaram a dizer, rapaz, tu pecasse. Rapaz, tu tem que pedir perdão. Sabe? Não tinha um que chegasse para dar um acolhimento a Jó. Eu já li esse texto de novo, tanto da coisa que Jó vai, deu tanta uma para mim. Lendo Jó de novo. E aí, chega uma hora que Jó começa a falar, né, do seu nascimento, amaldiçoou o seu nascimento, porque eu não deveria ter nascido, porque era melhor que minha mãe não tivesse mentido e tal, começa a falar. Mas lá no fundo ele sabia que o Senhor tinha o controle de tudo. Mas chega uma hora que Deus pergunta a Jó, e Deus fala com Jó em um redemoinho. Eu fico imaginando o redemoinho da voz de Deus, né? Jó, chega aqui mais para perto, meu querido. Onde é que tu estava quando eu criei a terra? Onde é que tu estava quando eu fiz a separação
das águas, Jó. Sabes tu, porém, Jó, por onde o vento vem, por onde ele vai? Eita Deus. Aleluia. Só pergunta difícil para matar o ego de Jó. E muitas vezes, irmão, a gente está nesse negócio de que Deus tem que explicar. E às vezes a gente precisa ouvir Deus dizendo assim: sabes tu como eu opero? Sabes tu como a mulher desenvolve o filho no ventre? Sabes tu para onde o vento vai e vem? Sabe não, Jó. Às vezes a gente precisa levar umas tapas dessa de Deus na cara. Para se endireitar. Pá! Direita aí. Presta atenção, te concentra em mim. Aí a gente vai lá para Romanos 11, 39, 36. Ó profundidades da riqueza. Quanto da sabedoria como do conhecimento. Quem, pois, entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem um dia pode dar conselho a Deus e quem um dia pode dizer como Deus deveria fazer? Ó glória! Irmãos, aprendamos na provação que Deus é soberano. E que a soberania de Deus não implica em sua maldade, mas implica no seu cuidado para com o nosso futuro. Sabe, pois, como Deus opera? Você pode dar algum conselho para Deus, então desça do seu orgulho, desça da sua prepotência, desça da sua vaidade, do seu eu sei, eu posso, eu faço, eu tive, eu aprendi, eu fiz assim, Senhor, tá, tu fez tudo isso, fui eu quem te dei. Mas tu depende de mim. Tu não depende do que eu te dei. Aleluia! Tu não depende do que tu possuísse, tu depende de mim. Porque até o que tu tem, fui eu quem te dei. Tu não conquistaste por tuas forças. Aleluia! E Deus está falando. Olha! A gente precisa descer da nossa religiosidade santa e se humilhar diante da presença dele. Eu reconheço, Senhor, eu decido desistir de mim para fazer aquilo que tu queres que eu entenda. Aleluia. O que é que eu tenho que aprender, Senhor? O que é que eu tenho que aprender, Senhor? Que eu não estou conseguindo, porque o meu eu não deixa eu aprender. Eu cheguei nesse nível um dia. E não foi porque eu achava que sabia de tudo, é porque eu queria entender tudo. É porque eu queria amadurecer a caburete do dia para a noite. É porque eu queria ter uma fé firme e firmada e eu já achava que tinha muito. Até que eu tive que dizer, eu reconheço, Senhor, que eu não quero mais entender. Eu decido aprender. O que é que eu tenho que aprender? E eu não consegui ainda, porque eu vou e volto com a mesma coisa, vou e volto com a mesma coisa, vou e volto com a mesma coisa. E toda vez que eu vou e volto com a mesma coisa, parece que o negócio está me esburrecendo todinha. E enquanto a gente não abre o coração e é sincero com Deus e diz assim, 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 Senhor, mas eu me rendo a Ti. Você não vai conseguir aprender enquanto você não se render a Ele. Enquanto a gente não abre mão da gente e confessa a Deus que o errado da história é a gente. Senhor, sou eu que estou errando. Porque eu estou querendo entender tudo do meu jeito. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Senhor. E eu não vou conseguir segurar o que eu estou sentindo. Também forças, eu não sei de onde vai vir. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Eu quero avançar. Eu não sei como é que eu vou construir tudo de novo, porque parece que caiu um prédio de 200 metros de altura na minha cabeça, eu só vejo os escombros e eu esmagada embaixo.
Vejo nem o rastro assim do vento. Cadê a unha da Rose? Nem sei onde está. Nem olhar para cima eu consigo. Mas eu decido recomeçar. E eu sei que se tu me der força, eu vou conseguir ir pegando de novo os escombros e pegando os novos tijolinhos para construir de novo. Mas com maturidade. E as outras coisas que eu vou ter que começar, eu não vou começar do zero, eu vou começar do que eu aprendi. Isso é ressignificar. É olhar a dor, a provação, o problema, a perseguição com o olhar correto. E leva tempo. Mas às vezes é a gente que segura o tempo. E a gente tem que soltar. Então, Tiago, quando ele diz isso, ele vai dizer, olha, quando você passar por essas provações e dificuldades, saiba que as provações da vossa fé, se de fato ela estiver confirmada, ela vai produzir perseverança. Perseverança aqui eu atribuiria também à constância. Ninguém persevera do nada. Persevera andando, caminhando, persevera vivendo. Enquanto a gente espera vivendo. Enquanto as coisas que a gente quer não chegam, a gente continua caminhando, vivendo a vontade de Deus em aprender o ciclo, a estação. Às vezes parece que a estação do inverno nunca vai passar. Parece que ela nunca, não pensa numa estaçãozinha que demora. Né? É o inverno, né? Só chuva, né? Mas irmãos, tem que ter inverno. Porque se não tiver inverno, primavera não chega. Todo mundo gosta da primavera, não é? Flores novas. Mas existe primavera só no verão? Tá, e Cleide, que sabe cuidar de flores, e minha mãe. Amo o jardim. Uma rosa também. Aí, às vezes, minha mãe diz assim, essa flor aqui morreu porque estava muito no sol. Plantei o pé de girassol, não cresceu, porque estava o tempo todo no sol. Aí Thierry chega para ele assim, mas mãe, não é no sol não, que o meu cresceu. É em tal lugar. Aí tem que mudar de estação. Então, para você ver as flores, tem que ter o outono, tem que ter o inverno e tem que ter o verão. Cada uma delas com o seu significado na nossa vida. Eu não sei qual é a estação que você está. Talvez você diga assim, mas irmã, minha estação já tem não sei quantos anos. É. A gente não sabe em quanto tempo Deus fez a terra. A gente não sabe. Gênesis 1 e 2, não foi assim, Deus fez hoje e terminou amanhã não, viu? Aí o pastor mais estudioso do que eu, pode dizer quanto tempo, pastor, entre Gênesis 1 e 2? 24 horas foi? Foi não? Ah, rapaz, tem que ser 24 horas, assim, acabou aqui, ó. Né? Poder da palavra de Deus, foi não. Então, as estações, elas são as estações das nossas provações, das nossas dificuldades. E às vezes tem umas que parece que não vai acabar, né? Parece que é uma eternidade na vida da gente. Mas Deus também traz uma palavra de consolo. Nada é eterno a não ser a presença de Deus. O verão não é para sempre. O outono também não é para sempre. O inverno também não é para sempre. E a primavera também não é. Precisa haver mudanças. Você já parou para pensar que todo o processo que você pode estar passando é para trazer conhecimento de coisas que possivelmente havia na sua vida que você nem sabia? E que através do que você está passando, Deus está te dando a oportunidade de conhecer, para que amanhã tu desfrute corretamente daquilo que Ele quer te dar. Aleluia. A gente não sabe. Porque nós achamos que nós estamos prontos para tudo sempre. Então, confiar na soberania de Deus não é um processo fácil, porque nós somos
Pessoas que queremos ter o controle de tudo. Até do nosso amanhã. Ai, não tem nem do hoje. Quanto mais do amanhã. A gente pode caminhar naturalmente, sempre pedindo ao Senhor direção para a gente fazer, a gente vai errar, a gente vai acertar e está tudo bem. Às vezes a gente não se permite errar. Porque o nosso senso de acerto é muito alto. Porque errar traz vergonha, errar traz danos. É ruim errar. Mas se tu nunca errar, tu nunca vai pensar no que é que tu pode melhorar. Eu já tive muito problema com isso. E não foi pouca não. Foi muita. Mas se a gente nunca se permitir ser humano, a gente nunca vai saber quem de fato somos, porque a gente não acerta sempre. Tudo não é perfeito, como a gente pensa que é. Mas nós estamos sempre tendo a oportunidade de sermos aperfeiçoados. E aí o texto diz que produzindo essa perseverança, e se a tua perseverança, se tu mantiver no Senhor, observe que a perseverança não era neles, era em quem eles tinham depositado a fé deles. Eles estavam sendo testados, poderiam ser perseguidos e provados, e a fé que eles diziam ter alcançado em Deus, no Evangelho que os transformou, agora com o que eles estavam passando, era para aproximar mais eles de Deus. Em vez de eles viverem as provações, as perseguições e ir para Deus, eles queriam agir pela força do braço. É assim ou não é que a gente faz? Vou deixar de ir para a igreja, vou deixar de servir na obra. É diferente de quando você está numa situação que você precisa dar um tempo. É outra coisa, é outra história, é outra pregação, outro dia, viu, pastor? Outro dia. Outro dia, aí é outra coisa. É diferente de nós, por não termos sido correspondidos da forma que a gente esperava, a gente dar as costas para Deus. Como se Deus fosse nossa fonte de recompensa e não nossa fonte de vida. Ele tem que ser nossa fonte de vida e não nossa fonte de recompensa. Porque a maior recompensa que a gente já recebeu foi a salvação. Tudo que a gente desfrutar aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é para você provar a alguém que você conseguiu. É para que a glória de Deus seja manifesta através de você. Não é só para você dizer eu consegui. Porque pode ser, irmãos, que o resultado não seja como a gente quis, mas o tratamento foi como a gente precisava. E teve muitas coisas que eu não consegui. Mas eu jamais sou a mesma Rosa de alguns anos atrás. Não sou a perfeita, mas a aperfeiçoada. E quero sempre estar nesse lugar. De entender que eu preciso ser moldada e aprender com Deus todos os dias. Então, o final do texto vai dizer que a provação é para nos ensinar a ser perseverantes, mas para agir com maturidade. Por isso que cristãos provados desenvolvem perseverança com maturidade. E maturidade é um processo diário. Não é sobre anos de crente. Não é sobre idade. É sobre o quanto nos permitimos ser moldados por Deus. Seja aquelas que Deus provoca mudança em nós, ou seja aquelas circunstâncias naturais que Deus vai usar para nos ensinar. Porque em todas elas, o segredo é porque Deus está presente. Se Ele não estiver presente, aí é problema para a gente. Como disse Moisés,
Se a tua prova é assim, o anjo é importante, tá? O anjo é bom, o anjo é enviado do Senhor, sabe? O anjo é assim, o ser espiritual que tu podes usar. Mas olha, vem cá, Senhor, o anjo não. Se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé desse lugar. Porque o anjo não substitui a tua presença. O anjo recebe ordem a nosso respeito da parte de Deus. Mas a presença de Deus é a nossa essência. Então, irmão, se tu está na prova, se tu vem na prova a tempo, fora de tempo, não sei. Ou se você está ouvindo isso aqui hoje, é porque talvez você vá entrar em uma prova. Saiba que a diferença está em com quem você está na prova. O povo tinha o evangelho, o povo tinha a orientação e eles precisavam entender que Deus queria ensiná-los a agir como verdadeiros cristãos. Então a presença de Deus conosco nas nossas provações, nas nossas dificuldades, não é para nos matar, não é para mostrar que Deus é mau, mas é para que Ele seja glorificado. É para que Ele seja honrado e eu venha aprender com Ele. Então talvez hoje você chegou aqui ou vem pensando muitas coisas na sua vida. Mas eu quero dizer a você, talvez você precise mudar a sua oração. Talvez você precise mudar a forma de orar. Não estou falando de posição, estou falando de oração. Talvez a sua oração até hoje seja as suas questões. E talvez você precise mudar a rota. Senhor, não sei como orar, me ensine como orar. Ele vai ensinar você como é que você deve orar nessa situação. Mas tem uma coisa, irmãos. Deus quer manifestar a glória dele, não é te dando primeiro. É te tocando. É te moldando. É te refazendo. É te reestruturando. Olha, te desarma. Porque até quando tu vai lutar com Deus? Até quando você vai lutar com Deus? Até quando você vai resistir? Porque dura para ti lutar contra os agriões. Até quando a sua alma vai insistir em não querer ouvir o Todo-Poderoso? Pronto, acabou. Até quando? Você vai ficar lutando e relutando, não vou, Senhor, não faço, Senhor, não quero, Senhor, não vou, não vou, não vou, não vou. E tu manda na tua vida? Porque se Deus hoje quiser mover algo diferente em você, Ele faz. Mas enquanto você não se permite Deus fazer, você perde a oportunidade de amadurecer com Ele. Rodrigo Leite, no livro C.S. Lewis, e até, na verdade, no canal, né, de C.S. Lewis que eu sigo, foi postada essa frase, eu achei interessante, que diz assim: maturidade cristã é permanecer no propósito, mesmo sem ver, sentir ou tocar. É andar sobre a palavra que você recebeu, mesmo nos dias que tudo der errado. É a convicção de que apenas a palavra dele te basta. Não é o resultado, é a palavra dele te basta. Estamos em tempos de que precisamos ser mais maduros na fé, na vida e nas decisões. E vamos ter muitas provações externas, como já temos tido. Porém, como cristãos que conhecem a palavra,
entendamos que tudo isso não é para nos dar medo. É para nos aproximar do Senhor, porque a palavra está se cumprindo. Agora, tratando de nós diretamente, precisamos ser cristãos mais maduros. Veja, eu tenho 34 anos de caminhada cristã. E tem muita coisa que eu quero, eu não vou dizer que eu preciso apenas, mas eu vou dizer que eu quero amadurecer. Eu me lembro que em uma certa circunstância da minha vida, eu fiquei tão mal, tão triste, eu disse, Senhor, o que é que vão pensar de mim? Tanta gente que já me conheceu fazendo tanta coisa na tua casa, na tua presença, sabia da fé que eu tinha, da fé que eu exercia, do amor que eu tinha pela tua palavra, pela vida de oração, e eu não consigo, Senhor, voltar para esse lugar. E aí eu ficava mais preocupada com o que alguém ia pensar de mim do que com o que Deus queria fazer em mim. Porque Ele me conhecia. E aí eu disse, então, se for para ficar longe da tua presença, me leve. Porque a comunhão contigo não é sobre títulos que eu possuí. Não é sobre conquistas que eu tive. Eu não quero perder a tua presença. Eu não quero perder a minha vida contigo. Eu não quero perder a minha comunhão contigo. Porque Jesus pagou um preço muito caro para ter. E desde o início da minha caminhada cristã, uma das coisas que eu mais preservei foi a minha vida com Deus. Eu não buscava ministério, eu não buscava título, eu não buscava destaque, eu não buscava nada disso. Deus quis dar porque Ele quis ser visto através de mim. Mas não foi porque eu busquei. Porque se fosse só para lavar o banheiro da igreja, para mim estava tudo bem. Porque eu fiz isso desde que eu me converti. Varrer a igreja, lavar o banheiro da igreja, servir nos eventos da igreja. Oh, que alegria me era! Estava tudo bem. Era a casa do meu pai. Estava preocupada se alguém ia reconhecer o meu chamado, o meu ministério. Eu queria ir. É para onde, Jesus? É para o mundo, vai. O campo é o mundo, me leva como se eu quiser. Mas eu também não imaginava que para viver as palavras de Deus, eu ia ser tão moída. Eu ia ter que ser tão espremida por pessoas, por mim, por meus questionamentos. Mas eu cheguei a esse ponto e dizer, entre me manter assim e não conseguir voltar para o meu relacionamento com o Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve. Me leve, porque estar contigo é mais seguro para mim, é mais maravilhoso. O céu, eu estou aqui, minha cabeça está lá o tempo todo, eu quero é Jesus. Porque eu sabia das raízes que eu construí. Foi a minha vida com Deus, e eu não queria perder isso por nada. E era o que eu não conseguia manter nos processos que eu passei. Mas eu disse, trate comigo, me leve de volta para o seu jardim. Me leve de volta a ouvir a sua voz. Me leve de volta a orar, me dê vontade de orar. Eu quero voltar a orar, Senhor. Eu quero. É isso aqui que me deixa viva. É isso aqui. E eu fui pedindo ao Senhor e nunca deixei de caminhar. Era pregando e morrendo por dentro. E cada pregação que eu fazia era um pedido que eu dizia a Deus, faça a pregação ser real em mim. E não era porque eu pregava mentira. É porque eu pregava na dor. Faça a pregação ser real em mim. Era ministrando as pessoas e o sangue jorrando. E eu dizia, estanque o sangue que há em mim. Mas eu não te largo por nada. Eu perco tudo. Eu deixo de fazer tudo o que for. Mas eu não te largo por nada. Nada. E eu tive que passar pelo meu processo. Para hoje saber dizer o que eu vivi e não contar só o que me contaram. Então quem não me conhece
não sabe de onde eu vim, não sabe da minha história. Pensa que foi porque o pastor viu a menina chegando lá de Cabo Verde. Pensa que foi porque eu conheci pessoas na época de seminário. Eu sei o preço que eu paguei. E pago até hoje, vou pagar até onde Deus me mandar. Porque eu quero trazer a glória dele. Que essa geração não passe sem que Deus use a minha vida. Glória a Deus. Senhor, que essa geração não passe sem que tu use a EBNA. Que não passe sem que tu use a vida do teu povo. Que outra geração não precise surgir, mas que essa igreja traga a tua glória. Agora é preciso a gente querer crescer. Aleluia. Deixa de mimimi, de infantilidade espiritual, de imaturidade. É preciso, e para isso a gente tem que ter comprometimento com Deus e com a fé que você escolheu. Sigamos firmes, porque as provações são elementos importantes na nossa caminhada. Não fuja dos processos. Encare eles mesmo sem saber qual é o próximo passo. Mas Deus, estando com você, Ele já chegou no final do teu processo. Progresso não é ter resultado. Progresso é ser o resultado. Diga comigo. Progresso não é ter o resultado. É ser o resultado. Você quer só ter ou você quer ser? Então, se você quer ser, fica de pé em nome de Jesus. Estamos precisando ser cristãos maduros. Decidamos amadurecer em Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. O que é que você precisa deixar no altar hoje? O que é que você precisa abrir mão? Desistir de lutar com Deus. Desistir de usar a força do seu braço e usar a força da sua oração, do seu joelho, da sua dependência, do seu temor a Deus, e deixar que Deus faça em você o que Ele quer e que você precisa, para que através de você Ele seja visto. Eu quero que você faça a sua oração com o Senhor nesse momento. Eu quero cantar esse louvor. E enquanto eu canto esse louvor, eu quero que você transforme essa mensagem. Claro que não é de uma hora para outra, porque você tem muito para mastigar o ano inteiro com a Bíblia. Mas talvez você precise entender, dentro do seu espírito, o contexto dessa canção, que se alinha ao que a palavra de Deus traz para nós hoje. A provação não é para a tua morte, a provação é para a tua maturidade. Amém. É para a tua perseverança. Deixa Deus ser visto através de você, e não apenas as tuas bênçãos serem vistas, mas deixa Deus ser visto através de você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Repita esse refrão. Tua bondade me seguirá, Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em meio às provações, me seguirá, Senhor. Mesmo quando eu não entendo, me seguirá, Senhor. Mesmo quando faltam as respostas, tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, muito obrigada pela tua palavra nessa noite. Obrigada pelo teu cuidado. Isso é cuidado do Senhor conosco. É o Senhor chamando a nossa atenção para ti, para que a gente tire a atenção daquilo que não foi bom para nós, daquilo que nos machuca, daquilo que nos incomoda, mas passar tudo isso olhando para ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, visita os medos dos corações aqui nessa noite. Os anseios, as inquietações da alma, as perturbações da alma. Oh Senhor, eu não sei o que os meus irmãos estão enfrentando, o que eles estão questionando, o que eles estão tentando entender, eu não sei. Mas a tua palavra em forma de canção nos diz: tu és bom em todo tempo. E que a tua bondade nos seguirá, Senhor. Nos ensina a confiar em ti como de fato precisamos. Não é como tu queres, mas é como nós precisamos. Porque tu nos conheces, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, essa palavra não veio em vão. Ela tem
tem direção para o meu coração, ela tem direção para a tua igreja. Tu estás falando nessa noite de forma geral, específica, diretiva, Senhor, e com pessoas chaves. Porque eu tenho certeza daquele que trouxe a palavra, não fui eu, mas o teu Espírito em mim, Senhor. Então, Pai, entra na alma de cada um nessa noite. Como só o Senhor sabe que convém entrar. Traz, Senhor, uma mudança de mentalidade, de rota, Senhor. Pai, quebra os grilhões, rompe as fortalezas do nosso próprio ser. Senhor, tira de nós as armaduras que nós colocamos. Que nós, na verdade, nos rendamos a Ti e nos despimos dela. Senhor, não foi Tu que vestisse as armaduras de Saul e Davi. Foi Saul que tentou fazer com que Davi vestisse as suas armaduras. Mas Davi entendeu que as armaduras não eram para ele. Porque ele tinha o Senhor como torre forte. Pai, que nessa noite entendamos que as nossas armaduras precisam ser colocadas no altar. E a gente se renda à tua soberania, à tua direção, à tua orientação. Senhor, quebranta o nosso coração. Que a gente se renda a Ti e desfrute de um aprendizado de segurança que nunca sentimos antes. Senhor, tem pessoas nessa noite que precisam ser, Senhor, saculejadas por Ti, para experimentar a segurança que a sua alma não tem tido. Tem sempre, Senhor, algo puxando para baixo, para ficar com medo, inquieto, tenso, preocupado. Tem coisas que são naturais na nossa vida. Mas quando esses sentimentos querem nos tirar do Teu propósito, nós precisamos estar atentos a Ele, para não se desviar da Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas, elas sintam e andem na Tua segurança. E confie no Teu descanso. Porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o Rei meu e Deus meu. Que nessa noite a tua alma receba a segurança do Senhor. Que você confesse com a sua alma, desperte ela e traga ela para a realidade que ela deve estar. Aleluia. Diga para a sua alma, exorte a sua alma, não deixe que a sua alma lhe domine, para que você não perca a visão que Deus tem para você. Porque o tempo da visão ser revelada ainda não chegou, mas ela existe. Não se desvie da visão. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. E que você olhe para os seus processos e as suas tribulações da maneira que Deus quer que você enxergue, mas você insiste em não querer enxergar. Ressignifique para ter resiliência. Se abra para aprender, não com a mente, mas com o Espírito na mente. Para que você cresça, amadureça e desfrute exatamente do que Deus quer que você desfrute te ensinando no processo.
Ele te trará maturidade. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos.